Ela gritou que ele era ladrão e mandou tirar a joia na frente de todos. A humilhação foi filmada e virou viral. Mas quando descobriram quem ele realmente era, o silêncio foi ensurdecedor. Marcos Santos empurrou a porta de vidro da joalheria Elegance com aquele cuidado de quem entende que estava pisando em território onde cada objeto custava mais que um carro. O ar-condicionado gelado bateu no rosto, enquanto seus olhos se acostumavam com o brilho dourado que vinha de todas as direções. Cristais suspensos no teto refletiam a luz como pequenos sóis, e o chão de mármore espelhado fazia cada passo ecoar como um anúncio de chegada. Era meio da tarde de uma sexta-feira movimentada, e a joalheria estava cheia daquele tipo de cliente que Marcos conhecia bem dos corredores do hospital onde trabalhava. Gente com dinheiro suficiente para não olhar preço, falando baixo sobre investimentos e viagens para lugares que a maioria só via em filme. Marcos vestia uma camisa simples, já um pouco gasta, calça jeans marcada pelo uso e carregava uma mochila velha nas costas. Os sapatos pretos estavam limpos, mas denunciavam anos de caminhada. Nada chamativo, nada que gritasse riqueza, mas também nada que justificasse o olhar que recebeu da gerente assim que cruzou a porta. Fernanda Almeida tinha 40 e poucos anos e aquela postura rígida de quem aprendeu a julgar pessoas pela roupa antes mesmo de ouvir suas vozes. Cabelo loiro platinado preso num coque perfeito, unhas vermelhas impecáveis e um sorriso que ela reservava apenas para clientes que chegavam em carros importados. Quando viu Marcos, o sorriso desapareceu como mágica, substituído por uma expressão de vigilância mal disfarçada. Boa tarde, Marcos cumprimentou educadamente, dirigindo-se ao balcão central onde ficavam expostas as peças mais valiosas. Sua voz tinha aquela cadência calma de quem está acostumado a tranquilizar pessoas em momentos difíceis, um tom que inspirava confiança natural. Fernanda não respondeu o cumprimento. Em vez disso, fez um sinal discreto para Letícia, a vendedora mais nova da equipe, uma moça de uns 25 anos que ainda acreditava que todos os clientes mereciam o mesmo tratamento. Letícia se aproximou com um sorriso genuíno, mas Fernanda a interceptou com um sussurro que Marcos fingiu não ouvir. Fica de olho nele. Esse tipo sempre quer só olhar e nunca compra nada, Fernanda murmurou, seus olhos fixos em Marcos como se ele fosse uma ameaça ambulante. E se ele tocar em alguma coisa cara, você avisa na hora. Marcos sentiu o estômago apertar, mas manteve a postura. O rosto carregava um cansaço antigo, não de descuido, mas de quem já havia sido julgado antes. Tinha passado por situações parecidas outras vezes na vida e aprendeu que reagir com raiva só confirmava os preconceitos alheios. Em vez disso, se concentrou no motivo que o trouxera até ali, retirando do bolso interno do paletó uma foto antiga e desbotada que guardava como tesouro. Gostaria de ver colares de pérola, ele disse para Letícia, ignorando completamente o comportamento da gerente. Estou procurando algo muito específico. Letícia olhou rapidamente para Fernanda, que fez cara de quem estava assistindo a um filme de suspense e esperando o pior. Claro, senhor. Temos uma seleção linda aqui. O senhor tem alguma preferência de tamanho ou estilo? Marcos abriu a foto com cuidado, como quem manuseia um pergaminho antigo. A imagem mostrava uma mulher elegante, usando um colar de pérolas brancas perfeitamente simétricas, com um fecho dourado trabalhado em formato de flor. Era uma fotografia em preto e branco que devia ter várias décadas, mas a qualidade da joia saltava aos olhos mesmo através do tempo. Preciso de algo idêntico a este, Marcos explicou, estendendo a foto para Letícia. Pode parecer estranho, mas é muito importante que seja exatamente assim. Fernanda se aproximou como um gavião avistando a presa, arrancando a foto das mãos de Letícia sem cerimônia. Estudou a imagem com olhos estreitos. Depois olhou Marcos de cima a baixo, com uma desconfiança que cortava o ar como navalha. De onde o senhor tirou essa foto? Ela perguntou com um tom acusatório, como se Marcos tivesse acabado de apresentar evidência de um crime. É da minha avó, Marcos respondeu simplesmente, tentando manter a paciência. Ela aparece nesta foto usando este colar específico, e eu gostaria de encontrar uma peça igual. Sua avó? Fernanda repetiu a palavra como se fosse piada de mau gosto. Senhor, esse tipo de colar custa uma fortuna,
Não é qualquer pessoa que tem acesso a peças assim. O comentário ácido fez outros clientes olharem na direção deles. Marcos sentiu as bochechas esquentarem, não de vergonha, mas de uma indignação controlada que vinha crescendo desde que pisou na loja. Guardou a foto de volta no bolso e respirou fundo antes de responder. Posso ver os colares que vocês têm disponíveis? Ele insistiu, mantendo a voz firme, mas educada. Tenho condições de pagar à vista pelo que estou procurando. À vista? Fernanda soltou uma risadinha sarcástica que ecoou pela joalheria como um sino desafinado. Senhor, o senhor entende que estamos falando de dezenas de milhares de reais? Isso aqui não é loja de bijuteria no centro da cidade. Letícia se mexeu desconfortavelmente, claramente incomodada com o tratamento que estava presenciando. Alguns outros clientes começaram a sussurrar entre si, e Marcos percebeu que estava se tornando o centro de uma atenção nada agradável. Entendo perfeitamente os valores envolvidos, Marcos disse, e havia algo no tom da sua voz que fez Fernanda parar de sorrir. Por isso mesmo vim diretamente a esta joalheria, que tem reputação de seriedade no mercado. Foi nesse momento que Marcos cometeu o erro que mudaria completamente o rumo daquela tarde. Sem pensar, levou a mão ao bolso interno do paletó para guardar melhor a foto da avó, e o movimento fez o detector de metais da loja emitir um bip baixo e discreto. Fernanda ouviu o som como se fosse uma sirene de guerra. Seus olhos se arregalaram, e ela deu 2 passos para trás, como se Marcos tivesse sacado uma arma. Seguranças! Ela gritou, apontando o dedo diretamente para o rosto de Marcos. Esse homem acabou de roubar alguma coisa. Eu vi ele colocando no bolso. O tempo parou. Conversas cessaram no meio das palavras. Garfos pararam no ar, e todos os olhos da joalheria se voltaram para Marcos como holofotes em um palco. O som dos passos dos seguranças ecoou pelo mármore enquanto se aproximavam, e Marcos sentiu o mundo desabar ao seu redor. Não, ele disse levantando as mãos instintivamente. Eu não peguei nada, foi só a foto que eu guardei de volta. Marcos levantou lentamente as mãos, mas não respondeu de imediato. O dedo dela apontava para ele, e o silêncio dele gritava mais alto que qualquer explicação. Mentiroso! Fernanda berrou, sua voz alcançando um tom histérico que fez até as crianças pequenas da joalheria se assustarem. Eu vi perfeitamente. Você colocou alguma coisa no bolso depois de mexer nos colares. Mas eu nem cheguei a tocar nos colares. Marcos tentou explicar, mas sua voz foi abafada pelo burburinho crescente da multidão que se formava ao redor. Celulares apareceram de todos os lados como cogumelos depois da chuva. Clientes curiosos se aproximaram para filmar, sussurrando teorias sobre o que estaria acontecendo. Marcos viu sua imagem sendo capturada de vários ângulos. Sabia que em questão de minutos estaria na internet sendo julgado por milhões de pessoas que nem sabiam seu nome. Esvazie os bolsos agora! Fernanda ordenou, cruzando os braços como uma policial diante de um suspeito. Quero ver tudo o que você tem aí. Marcos olhou ao redor, vendo rostos curiosos, câmeras apontadas para ele e a humilhação mais profunda que já sentira na vida. Tinha 2 opções: sair correndo e confirmar a suspeita de todos, ou enfrentar a situação de cabeça erguida e provar sua inocência. Escolheu a segunda opção, mesmo sabendo que sua dignidade estava sendo destroçada em tempo real diante de dezenas de estranhos que já o haviam julgado e condenado antes mesmo de ouvir sua versão da história. Marcos respirou fundo e começou a esvaziar os bolsos com a calma de quem sabia que a verdade estava do seu lado, mesmo que o mundo inteiro parecesse conspirar contra ele naquele momento. As câmeras dos celulares captavam cada movimento, cada expressão, cada segundo daquela humilhação que se desenrolava no meio da joalheria mais elegante da cidade. Devagar! Fernanda gritou, como se Marcos fosse um criminoso perigoso prestes a sacar uma arma. Quero ver tudo bem clarinho na frente de todo mundo. O primeiro item que Marcos retirou foi a carteira de couro marrom, já desgastada pelo tempo. A colocou sobre o balcão de vidro com um ruído seco que ecoou pelo silêncio tenso da loja. Fernanda a abriu sem cerimônia, espalhando documentos e cartões como se fosse uma batida policial. Carteira normal, ela anunciou para a plateia improvisada,
parecendo quase desapontada por não ter encontrado joias roubadas no primeiro item. Vamos ver o resto. Marcos então tirou o celular, as chaves do carro, um blister de remédio para dor de cabeça e alguns trocados. Cada objeto era examinado por Fernanda como se fosse evidência criminal, enquanto os murmúrios da multidão cresciam como ondas quebrando na praia. Até agora nada, comentou um cliente que filmava tudo de perto. Mas ainda tem mais bolso. Foi quando Marcos levou a mão ao bolso interno do paletó que o clima ficou ainda mais tenso. Fernanda se inclinou para frente como uma águia prestes a atacar e até Letícia segurou a respiração. O que Marcos retirou, porém, deixou todo mundo em silêncio. Era um envelope amarelado pelo tempo, cuidadosamente lacrado e com uma caligrafia delicada escrita à caneta. Junto com ele, Marcos tirou também um documento oficial dobrado e a mesma foto que havia mostrado antes. Mas agora, havia outros papéis grudados nela com clipes antigos. O que é isso? Fernanda perguntou, sua voz perdendo um pouco da autoridade anterior. Havia algo no jeito cuidadoso com que Marcos manuseava aqueles documentos que não combinava com o perfil de um ladrão. São documentos da minha família, Marcos respondeu, sua voz carregada de uma emoção que fez vários espectadores baixarem os celulares. Documentos que explicam exatamente por que estou aqui procurando este colar específico. Marcos abriu o envelope com o cuidado de quem mexe em relíquias sagradas. De dentro saiu uma carta escrita à mão, com letra cursiva antiga e tinta azul já desbotada. As palavras estavam em português antigo, do tipo que não se usa mais nos dias de hoje, e Marcos começou a ler em voz alta para que todos pudessem ouvir. Minha querida neta, ele leu, e sua voz embargou ligeiramente. Se você está lendo esta carta, significa que conseguiu encontrar o caminho que eu não pude completar em vida. O silêncio na joalheria agora era diferente. Não era mais a expectativa morbosa de ver alguém sendo humilhado, mas a curiosidade genuína de quem pressente que está prestes a ouvir uma história extraordinária. Até Fernanda parou de revirar os objetos e prestou atenção. Marcos continuou lendo. O colar de pérolas que aparece na fotografia não é apenas uma joia. É o símbolo de uma promessa que fiz há muitos anos, quando uma mulher bondosa salvou a vida do seu avô de uma forma que mudou o destino da nossa família para sempre. Que história é essa? Alguém na multidão sussurrou. E outros fizeram sinal para que a pessoa ficasse quieta. Marcos dobrou a carta e olhou diretamente para Fernanda. Minha avó me deixou esta carta junto com uma missão específica. Ela me pediu para encontrar a família da mulher que salvou a vida do meu avô décadas atrás e entregar a eles este colar como forma de gratidão. E o que isso tem a ver com a nossa joalheria? Fernanda perguntou. Mas agora seu tom era mais de curiosidade do que de acusação. Marcos então desdobrou o documento oficial que havia retirado do bolso. Era um papel timbrado, com carimbos e assinaturas que qualquer um podia ver que eram autênticos. Ele mostrou para a câmera mais próxima antes de entregar para Fernanda. Este documento certifica que sou o Dr. Marcos Santos, cirurgião cardiovascular do Hospital Santa Helena, na capital. Vim até aqui especificamente porque descobri que esta joalheria tem uma conexão direta com a história da minha família. Fernanda leu o documento 2 vezes, seus olhos se arregalando a cada linha. Era impossível falsificar aquele tipo de papel, e o nome de Marcos constava claramente como médico registrado. Letícia se aproximou para ver também, e sua expressão mudou completamente. Dr. Santos? Letícia disse, e havia algo na voz dela que fez Marcos olhar para ela com atenção. O senhor disse, doutor. Marcos Santos? Sim, Marcos confirmou, intrigado com a reação da jovem vendedora. Por quê? Esse nome significa alguma coisa para você? Letícia olhou rapidamente para Fernanda, depois de volta para Marcos, e sua voz saiu quase como um sussurro. Senhor, eu acho que conheço a história que o senhor está contando. Minha avó trabalhava aqui nesta joalheria há décadas atrás, e ela sempre falava sobre uma família chamada Santos, que tinha uma dívida de gratidão com os donos da loja. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o tic-tac do relógio antigo pendurado na parede. Marcos sentiu o coração acelerar, e até mesmo Fernanda pareceu perder um pouco da cor do rosto. Que tipo de dívida? Marcos perguntou.
sua voz agora carregada de uma esperança que ele não sentia há anos. Letícia olhou ao redor, vendo todos os olhos fixos nela, todas as câmeras apontadas em sua direção. Minha avó sempre contava que o fundador desta joalheria tinha um filho que ficou muito doente há muitas décadas. Os médicos da época disseram que não havia mais nada a fazer, mas uma enfermeira chamada Helena Santos cuidou dele dia e noite até que ele se recuperasse completamente. Marcos deixou escapar um suspiro que ecoou por toda a loja. Helena Santos era exatamente o nome da sua avó, e agora tudo começava a fazer sentido de uma forma que ele jamais imaginou. Continue, ele pediu, e sua voz estava visivelmente emocionada. O fundador da joalheria ficou tão grato que prometeu que se algum dia a família Santos precisasse de alguma coisa, ele faria qualquer sacrifício para retribuir o favor. Mas Helena Santos nunca apareceu para cobrar a promessa. Ela simplesmente desapareceu da cidade alguns anos depois. Fernanda estava pálida como papel. Lentamente, ela foi conectando os pontos da história, e a realidade do que havia feito começou a bater em sua consciência como uma marreta. Senhor, ela disse com voz trêmula, o senhor está dizendo que é neto da enfermeira Helena Santos? Sou, Marcos confirmou, e agora havia lágrimas em seus olhos. E vim aqui hoje não para cobrar uma dívida antiga, mas para honrar a memória da minha avó, comprando o colar que ela sempre quis dar de presente para a filha do fundador desta joalheria. A revelação atingiu todo mundo como um raio. Clientes que estavam filmando a humilhação de um possível ladrão, de repente se deram conta de que estavam documentando algo muito diferente e muito mais poderoso. O encontro de duas famílias cujas histórias estavam entrelaçadas há gerações. Fernanda deixou os documentos caírem de suas mãos trêmulas e cobriu a boca com as duas mãos, finalmente compreendendo a enormidade do erro que havia cometido. O silêncio que tomou conta da joalheria foi quebrado pelo som de passos firmes vindo da entrada principal. Todos se viraram para ver quem chegava, e Fernanda sentiu o sangue gelar nas veias quando reconheceu a figura que atravessava a porta de vidro. Era Roberto Mendonça, o dono da joalheria Elegance, um homem de cabelos grisalhos e porte elegante que raramente aparecia na loja durante o expediente. Seus olhos percorreram rapidamente a cena. A multidão de clientes com celulares na mão, Fernanda pálida como papel, Marcos no centro de tudo segurando documentos antigos e Letícia com uma expressão de quem acabou de presenciar algo extraordinário. O que está acontecendo aqui? Roberto perguntou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Não era um tom raivoso, mas havia uma autoridade natural que fez todo mundo baixar os celulares instintivamente. Fernanda tentou falar, mas as palavras saíram embaralhadas. Senhor Roberto, eu estava só verificando. Este cliente estava agindo de forma suspeita e... Suspeita como? Roberto interrompeu, aproximando-se do grupo. Seus olhos encontraram os de Marcos, e por um instante pareceu que ele estava tentando lembrar de algo muito distante. Marcos deu um passo à frente, ainda segurando a carta amarelada e os documentos. Senhor, meu nome é Marcos Santos. Sou neto de Helena Santos e vim aqui hoje seguindo uma pista que minha avó me deixou antes de partir. A reação de Roberto foi imediata e devastadora. Seu rosto perdeu toda a cor e ele teve que se apoiar no balcão para não perder o equilíbrio. Por longos segundos, ele apenas olhou para Marcos como se estivesse vendo um fantasma. Helena Santos. Roberto repetiu o nome como uma oração. Sua voz carregada de uma emoção que fez lágrimas brotarem nos olhos de várias pessoas presentes. Você disse Helena Santos? Sim, senhor. Marcos confirmou, estendendo a foto antiga. Esta é ela, usando o colar de pérolas que estou procurando. Roberto pegou a fotografia com mãos trêmulas e a estudou por longos momentos. Quando finalmente levantou os olhos, havia lágrimas correndo livremente pelo seu rosto e sua voz saiu quebrada pela emoção. Meu Deus do céu, ele sussurrou. É ela, é realmente ela. Fernanda assistia a tudo com uma expressão de crescente horror, começando a entender que havia cometido um erro muito maior do que imaginava. Os clientes ao redor sussurravam entre si, captando cada palavra, cada lágrima, cada segundo daquele encontro que parecia ter saído de um filme. Senhor Roberto,
Marcos disse gentilmente. Posso perguntar como o senhor conhecia minha avó? Roberto enxugou os olhos com as costas da mão e olhou diretamente para Marcos. Ela salvou minha vida quando eu era apenas uma criança. Literalmente me trouxe de volta dos braços da partida. A revelação atingiu a joalheria como um raio. Letícia levou as mãos à boca, lembrando-se da história que sua própria avó contava. Fernanda ficou ainda mais pálida, se é que isso era possível. E Marcos sentiu o mundo girar ao seu redor. O menino da história, Marcos murmurou, as peças do quebra-cabeça se encaixando em sua mente. Você é o filho do fundador da joalheria. Sou. Roberto confirmou, sua voz ganhando força à medida que as memórias voltavam. Eu tinha apenas 8 anos quando fiquei muito doente. Os médicos da cidade disseram que não havia mais esperança, mas meu pai se recusou a desistir. Ele trouxe Helena Santos da capital, uma enfermeira que tinha fama de fazer milagres com crianças em estado delicado. Roberto parou para respirar, e todo mundo na joalheria estava pendendo de cada palavra. Ela ficou na nossa casa por 3 meses inteiros, cuidando de mim dia e noite. Dormia numa cadeira ao lado da minha cama, controlava cada remédio, cada temperatura, cada respiração minha. Meu pai ofereceu para pagar qualquer quantia que ela pedisse. E ela aceitou? Marcos perguntou, embora pelo tom de Roberto já soubesse a resposta. Ela recusou qualquer pagamento. Roberto continuou. E agora havia orgulho em sua voz. Disse que tinha feito aquilo por amor ao próximo, e que a única coisa que queria em troca era saber que eu cresceria para ser um homem bom e honrado. Fernanda estava tremendo visivelmente agora. Cada palavra de Roberto era como uma facada na consciência dela, e os olhares de reprovação dos clientes presentes a faziam se sentir cada vez menor. Meu pai ficou tão grato, Roberto prosseguiu, que mandou fazer um colar de pérolas especial como presente para Helena. Eram pérolas das mais raras que conseguiu encontrar, com um fecho de ouro trabalhado à mão pelos melhores artesãos da cidade. Marcos sentiu o coração acelerar. O colar da fotografia. Exatamente, Roberto confirmou. Mas quando meu pai foi entregar o presente, Helena já tinha partido da cidade sem deixar endereço. Ele procurou por ela durante anos, mas nunca conseguiu encontrá-la para entregar o colar e expressar nossa gratidão. Roberto então se virou para Fernanda, e sua expressão mudou completamente. O carinho que havia na voz quando falava de Helena se transformou em uma frieza cortante que fez a gerente dar um passo para trás. Fernanda, ele disse, e o tom formal fez todo mundo entender que algo muito sério estava para acontecer. Você acabou de humilhar publicamente o neto da mulher que salvou minha vida. A mulher que meu pai procurou por décadas para agradecer. O homem que veio aqui hoje não para roubar, mas para honrar a memória da pessoa mais importante da história da nossa família. A acusação ecoou pela joalheria como um veredicto final. Fernanda tentou falar, mas Roberto levantou a mão para silenciá-la. Não quero ouvir explicações, ele continuou, sua voz ficando mais dura a cada palavra. Você julgou este homem pela roupa que vestia, pela cor da sua pele, pela sua aparência simples. Você o acusou de roubo sem uma única evidência. Você o humilhou na frente de dezenas de pessoas e transformou esta joalheria em um circo de preconceito. Alguns clientes começaram a filmar novamente, percebendo que estavam presenciando algo histórico. Fernanda estava chorando agora, não de remorso, mas de desespero ao ver sua carreira desmoronando em tempo real. Senhor Roberto, eu posso explicar. Ela soluçou. Eu estava apenas protegendo a loja, seguindo os protocolos de segurança. Protocolos de segurança não incluem racismo, Roberto cortou secamente. E nem humilhação gratuita de clientes. Você está demitida, Fernanda. Pegue suas coisas e se retire da minha loja imediatamente. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o ar-condicionado funcionando. Fernanda olhou ao redor, vendo os rostos de reprovação, as câmeras ainda apontadas para ela, e a realidade de que havia perdido tudo por causa de seus próprios preconceitos. Roberto então se virou para Marcos, e sua expressão se suavizou completamente. Doutor Santos, eu gostaria de lhe pedir perdão em nome da minha família e desta empresa. O comportamento que o senhor presenciou aqui hoje não representa nossos valores nem a gratidão eterna que temos pela sua avó.
Marcos, ainda processando tudo que havia acabado de ouvir, balançou a cabeça lentamente. Senhor Roberto, eu não vim aqui buscando desculpas. Vim apenas cumprir uma promessa que fiz à minha avó. E qual era essa promessa? Roberto perguntou gentilmente. Marcos abriu a carta amarelada mais uma vez e leu o final que ainda não havia compartilhado. Ela escreveu que eu deveria encontrar o menino que ela cuidou, que agora seria um homem adulto, e entregar a ele o valor exato do colar de pérolas que ele nunca pôde lhe dar. Ela queria retribuir a generosidade da família Mendonça de uma forma que honrasse a memória de ambos. Roberto ficou sem palavras. Lágrimas voltaram a correr por seu rosto, e ele precisou se sentar numa cadeira que Letícia trouxe rapidamente. Ela queria pagar pelo colar? Ele perguntou incrédulo. Depois de tudo que fez por nós, Helena queria pagar pelo presente que meu pai tentou lhe dar? Esse era o jeito dela, Marcos disse com um sorriso triste. Nunca aceitava nada de graça. Sempre dizia que a verdadeira gratidão se expressa através de ações, não de palavras. Roberto se levantou da cadeira e olhou Marcos diretamente nos olhos. Dr. Santos, eu não posso aceitar dinheiro pelo colar. Seria uma ofensa à memória da sua avó e aos ensinamentos que ela me deixou. Então, como podemos resolver essa situação? Marcos perguntou. Roberto pensou por um momento. Depois um sorriso atravessou seu rosto. Há uma forma de honrarmos ambas as famílias ao mesmo tempo. Roberto caminhou até o cofre principal da joalheria. Aquele cofre imponente que ficava atrás do balcão e que a maioria dos clientes nem sabia que existia. Seus dedos digitaram a combinação com a precisão de quem conhecia aqueles números de cor há décadas. O som metálico da porta se abrindo ecoou pela loja, que permanecia em silêncio absoluto. Do cofre, Roberto retirou uma caixa de veludo azul escuro, pequena e elegante, que parecia ter sido guardada ali com muito cuidado. A caixa estava empoeirada, como se não fosse aberta há muito tempo, e havia uma pequena etiqueta amarelada, colada na tampa, com uma caligrafia que Marcos reconheceu imediatamente. Esta caixa tem uma etiqueta com o nome Helena Santos, Roberto disse, mostrando a caixa para todo mundo ver. Meu pai a guardou aqui durante 43 anos, esperando o dia em que pudesse entregá-la pessoalmente à mulher que salvou minha vida. O silêncio na joalheria era tão profundo que o barulho da respiração das pessoas parecia alto demais. Marcos sentiu o coração disparar no peito e suas mãos começaram a tremer visivelmente. 43 anos. Durante todas essas décadas, enquanto sua avó criava os filhos e depois os netos, trabalhando duro para sustentar a família, havia uma caixa com seu nome esperando por ela numa joalheria de luxo. Roberto abriu a caixa devagar, como quem desvenda um tesouro perdido. O que estava dentro fez várias pessoas da loja soltarem exclamações de surpresa e admiração. Era o colar de pérolas mais belo que Marcos já havia visto em toda a vida, idêntico ao da fotografia antiga, mas ainda mais deslumbrante na realidade. As pérolas eram perfeitamente esféricas e tinham um brilho nacarado que refletia as luzes da joalheria como pequenas luas. O fecho era uma obra de arte em si mesmo. Uma flor de ouro trabalhada à mão, com pétalas tão delicadas que pareciam reais. Era impossível calcular o valor de uma peça daquelas, mas estava claro que representava meses de trabalho dos melhores artesãos da época. Este colar foi feito especialmente para sua avó, Roberto explicou, sua voz embargada de emoção. Meu pai contratou os melhores joalheiros do país e não poupou nenhum esforço nem custo. Ele queria que fosse algo único, à altura da mulher extraordinária que ela era. Marcos não conseguia tirar os olhos do colar. Era exatamente como sua avó havia descrito nas histórias que contava quando ele era criança. Histórias que ele sempre achou que fossem fantasias de uma senhora saudosa do passado. Agora descobria que cada detalhe que ela mencionava era real. Dr. Santos, Roberto continuou, fechando a caixa e estendendo-a para Marcos. Este colar sempre pertenceu à sua avó. Meu pai apenas o guardou até que ela ou sua família viessem buscá-lo. Marcos olhou para a caixa estendida em suas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. Aceitar aquilo significava assumir uma herança emocional que ia muito além do valor material da joia. Significava carregar adiante a história de uma mulher que dedicou a vida a cuidar dos outros sem esperar nada em troca. Eu não posso aceitar isso, Marcos disse.
sua voz saindo mais fraca do que pretendia. O valor dessa peça deve ser... O valor dessa peça, Roberto o interrompeu firmemente, é exatamente o mesmo valor da vida que sua avó salvou. Ou seja, não tem preço que pague. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Letícia, que havia ficado calada durante toda a conversa, deu um passo à frente e falou com uma voz clara que alcançou todos os cantos da joalheria. Doutor Santos, posso contar uma coisa que minha avó sempre dizia sobre a senhora Helena? Marcos se virou para ela, intrigado. Claro, pode falar. Minha avó trabalhou aqui durante 30 anos. Letícia começou, e sua voz ganhou uma cadência de quem está contando uma história sagrada. Ela sempre disse que o Sr. Roberto era diferente de todos os outros patrões que ela conhecia. Mais humano, mais justo, mais generoso. E quando perguntávamos de onde vinha essa bondade toda, ela sempre respondia a mesma coisa. O que ela dizia? Marcos perguntou, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. Ela dizia que o Sr. Roberto tinha sido abençoado por um anjo na infância. Letícia continuou, olhando diretamente para Roberto. Um anjo que o ensinou que a vida é sobre cuidar uns dos outros, não sobre acumular riquezas. E que esse anjo se chamava Helena Santos. As palavras de Letícia ecoaram pela joalheria como uma revelação divina. Vários clientes que estavam filmando a cena se entreolharam, percebendo que estavam documentando algo muito mais profundo do que uma simples discussão em uma loja. Estavam registrando o encontro de duas gerações unidas por um ato de amor que atravessou décadas. Roberto limpou os olhos novamente e olhou ao redor da joalheria, vendo os rostos emocionados, as câmeras ainda gravando, e Fernanda no canto chorando silenciosamente enquanto recolhia suas coisas pessoais. Doutor Santos, Roberto disse, sua voz agora firme e cheia de propósito. Eu gostaria de fazer uma proposta que honre tanto sua avó quanto minha família. Estou ouvindo, Marcos respondeu, ainda segurando a caixa com o colar. Quero que você aceite este colar não como um presente, mas como um símbolo, Roberto explicou. Um símbolo de que a bondade que sua avó plantou na minha vida continuou crescendo durante todos esses anos. Quero que você o leve para casa e conte para seus filhos e netos a história de uma mulher que provou que um ato de amor pode mudar o mundo. Marcos sentiu as lágrimas finalmente brotarem em seus olhos. Durante toda aquela tarde de humilhação e revelações, ele havia mantido a compostura, mas agora não conseguia mais conter a emoção que vinha se acumulando em seu peito. Mas tem mais, Roberto continuou, e havia algo na voz dele que fez todo mundo prestar atenção. Quero que você saiba que sua avó não apenas salvou minha vida. Ela moldou quem eu me tornei. Cada funcionário que contratei, cada política justa que implementei nesta empresa, cada gesto de generosidade que pratiquei na vida, tudo isso veio dos ensinamentos que ela me deixou quando eu era apenas uma criança assustada. Roberto então se virou para a multidão de clientes que ainda estava na loja, muitos dos quais continuavam filmando. Quero que todos vocês que estão registrando esta conversa entendam uma coisa. O que presenciaram aqui hoje não foi apenas a correção de uma injustiça. Foi a prova de que nossas ações ecoam através das gerações de formas que nem imaginamos. A declaração de Roberto foi recebida com um silêncio reverente. Alguns clientes baixaram os celulares, outros continuaram filmando, mas todos pareciam entender que estavam presenciando algo que mudaria suas próprias perspectivas sobre preconceito, bondade e o poder transformador dos atos de amor. Marcos finalmente aceitou a caixa, segurando-a contra o peito como se estivesse abraçando a própria avó. Senhor Roberto, eu prometo que esta história será contada para as próximas gerações. E prometo também que tentarei honrar o exemplo da minha avó em cada dia da minha vida. Isso é tudo o que ela gostaria de ouvir. Roberto respondeu com um sorriso. E Dr. Santos, quero que saiba que as portas desta joalheria estarão sempre abertas para o senhor e sua família. Não como clientes, mas como parte da nossa própria família. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Fernanda, que havia terminado de recolher suas coisas e estava se dirigindo para a saída, parou ao lado de Marcos. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e sua voz saiu quebrada quando ela finalmente conseguiu falar.
Doutor Santos, ela disse, mal conseguindo olhar nos olhos dele. Eu sei que não mereço, mas gostaria de pedir seu perdão. O que fiz hoje foi imperdoável e vou carregar essa vergonha pelo resto da minha vida. Marcos olhou para Fernanda por longos segundos. Podia ver nela não apenas remorso, mas uma mulher que havia acabado de descobrir algo terrível sobre si mesma. Em vez de responder com raiva ou desprezo, ele escolheu responder da forma que sabia que sua avó responderia. Fernanda, ele disse gentilmente, todos nós cometemos erros. O que importa não é o erro em si, mas o que aprendemos com ele. Espero que esta experiência a torne uma pessoa melhor. 3 dias depois do incidente na joalheria Elegance, Marcos estava no seu consultório médico quando sua secretária bateu na porta com uma expressão preocupada. Era uma manhã de segunda-feira típica, cheia de consultas agendadas e procedimentos de rotina, mas algo no jeito de Carmelita segurar o celular indicava que as notícias que ela trazia não eram nada rotineiras. Doutor Marcos, ela disse, entrando no consultório sem esperar resposta. O senhor precisa ver isso. O vídeo da joalheria está em todos os lugares na internet. Marcos levantou os olhos dos prontuários que estava revisando e pegou o celular que Carmelita estendeu para ele. A tela mostrava um vídeo no Instagram com mais de 2 milhões de visualizações em apenas 3 dias. O título dizia: Médico é humilhado em joalheria de luxo. A reviravolta vai te emocionar. 2 milhões de visualizações, Marcos murmurou, incrédulo. Em 3 dias? Não é só esse. Carmelita explicou, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dele. Tem dezenas de vídeos diferentes. Pessoas que estavam na loja filmaram de vários ângulos, e cada um está com milhões de views. A história está sendo compartilhada no mundo inteiro. Marcos rolou a tela do celular e viu sua própria imagem sendo reproduzida infinitamente. Havia vídeos focados no momento da acusação, outros que capturaram sua reação digna, e alguns que mostravam a revelação completa sobre sua avó Helena. Os comentários eram uma mistura de indignação com Fernanda, admiração por sua postura e emoção pela história de sua avó. Olha os comentários, Carmelita disse apontando para a tela. As pessoas estão chorando só de assistir. E tem mais. A história chegou na imprensa nacional. Marcos continuou rolando e viu manchetes de portais de notícia. A história do médico humilhado que emocionou o Brasil. Preconceito em joalheria de luxo gera comoção nacional. O legado de Helena Santos. Quando a bondade atravessa gerações. Carmelita, Marcos disse, devolvendo o celular para ela. Eu não queria que isso virasse um circo. Só queria cumprir a promessa que fiz à minha avó. Mas, doutor, ela respondeu com um sorriso. Às vezes, as melhores lições chegam às pessoas da forma que menos esperamos. O senhor viu quantas pessoas estão falando sobre preconceito por causa dessa história? Antes que Marcos pudesse responder, o telefone do consultório tocou. Carmelita atendeu e, após alguns segundos, cobriu o bocal com a mão e sussurrou. É da TV Globo. Querem fazer uma entrevista com o senhor. Marcos balançou a cabeça negativamente. Diga que agradeço o interesse, mas prefiro não dar entrevistas sobre o assunto. Carmelita repassou a mensagem e desligou o telefone. Mas ele voltou a tocar imediatamente. Desta vez era a Record, depois a SBT, depois uma revista nacional. Em menos de 1 hora, o consultório de Marcos havia se transformado no centro de uma tempestade midiática que ele nunca pediu, nem queria. Doutor Marcos, Carmelita disse, após desligar o 10º telefonema consecutivo. Tem uma pessoa aqui na recepção que diz que precisa falar urgentemente com o senhor. Ela não quer dar entrevista nem nada do tipo. Diz que é sobre a Fernanda. Marcos suspirou. Desde que os vídeos começaram a circular, ele vinha se perguntando como Fernanda estava lidando com toda a exposição. Por mais que ela tivesse se comportado de forma inaceitável, ele não desejava que ela fosse destruída publicamente. Pode mandar entrar, ele disse, arrumando os papéis na mesa. A pessoa que entrou no consultório era uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, com olhos vermelhos de quem havia chorado recentemente. Ela se apresentou como Amélia, irmã de Fernanda. Doutor Santos, Amélia começou, sua voz trêmula. Eu vim aqui para falar sobre minha irmã. Sei que ela não merece sua compaixão depois do que fez, mas preciso que o senhor saiba como ela está.
Marcos indicou uma cadeira e Amélia se sentou, respirando fundo antes de continuar. Fernanda está destruída, doutor. Completamente destruída. Ela perdeu o emprego, está sendo atacada nas redes sociais e recebeu ameaças de pessoas revoltadas com o vídeo. Não está conseguindo nem sair de casa. Sinto muito ouvir isso, Marcos disse genuinamente. Eu nunca quis que ela fosse perseguida ou ameaçada. Eu sei, Amélia respondeu. E é por isso que vim aqui. Fernanda está assistindo todos os vídeos, lendo todos os comentários e pela primeira vez na vida está realmente entendendo o que fez. Ela quer pedir perdão publicamente, mas tem medo de parecer que está só tentando salvar a própria imagem. Marcos ficou em silêncio por alguns momentos, processando o que Amélia havia contado. Sabia que Fernanda estava colhendo as consequências de seus próprios atos, mas também entendia que linchamento virtual não era a forma correta de educar ninguém sobre preconceito. Amélia, ele disse finalmente, sua irmã já me pediu perdão pessoalmente na joalheria. Eu não preciso de desculpas públicas. O que preciso é saber que ela aprendeu algo com essa experiência. Ela aprendeu, Amélia garantiu, suas próprias lágrimas começando a cair. Doutor, eu conheço minha irmã há 40 anos e nunca a vi tão quebrantada. Ela está questionando tudo sobre si mesma, sobre como foi criada, sobre os preconceitos que carregava sem nem perceber. Marcos pegou um lenço de papel da mesa e ofereceu para Amélia. E como posso ajudar? Ela quer fazer algo positivo com essa situação, Amélia explicou, enxugando os olhos. Quer usar a experiência dela para educar outras pessoas sobre os perigos do preconceito, mas não sabe como começar. Foi nesse momento que Marcos teve uma ideia. Uma ideia que poderia transformar toda aquela situação dolorosa em algo verdadeiramente construtivo e poderoso. Amélia, ele disse levantando-se da cadeira. Eu tenho uma proposta que pode ajudar sua irmã e ao mesmo tempo honrar a memória da minha avó. Que proposta? Ela perguntou, esperançosa. Marcos caminhou até a janela do consultório e olhou para a rua movimentada lá embaixo. Pessoas de todas as cores, classes sociais e origens caminhavam lado a lado, cada uma carregando suas próprias histórias, preconceitos e possibilidades de crescimento. Quero que Fernanda me ajude a criar um projeto educativo sobre preconceito, ele disse se virando para encarar Amélia. Um projeto que use nossa história como ponto de partida para conversas honestas sobre como nossos julgamentos podem ferir outras pessoas. Amélia ficou boquiaberta. O senhor está falando sério? Depois de tudo que ela fez, o senhor quer trabalhar com ela? Estou falando muito sério, Marcos confirmou. Minha avó sempre dizia que as melhores lições vêm das nossas piores experiências. Fernanda cometeu um erro terrível, mas agora ela tem a oportunidade de transformar esse erro em algo que pode educar milhares de pessoas. Mas doutor, Amélia disse ainda incrédula, as pessoas vão criticá-lo por perdoar minha irmã. Vão dizer que o senhor está sendo fraco. Marcos sorriu, lembrando-se de uma frase que sua avó sempre repetia. A força não está em buscar vingança, mas em construir pontes onde antes havia muros. Amélia, ele disse com convicção, vingança é fácil. Qualquer um pode destruir. O que é difícil é construir algo positivo a partir da dor. É transformar raiva em educação. É escolher o perdão não porque a pessoa merece, mas porque você escolhe ser maior que o erro dela. Amélia começou a chorar novamente, desta vez de alívio e gratidão. Dr. Santos, eu não sei como agradecer essa generosidade. Não precisa agradecer, Marcos respondeu. Só me diga se Fernanda está disposta a trabalhar duro para se redimir de verdade. Ela está, Amélia garantiu sem hesitar. Ela fará qualquer coisa para reparar o mal que causou. Marcos voltou para sua mesa e pegou um cartão de visita. Então diga para ela me ligar amanhã. Vamos começar a planejar um projeto que transforme nossa história em uma ferramenta de mudança social. Após Amélia sair, Marcos ficou sozinho em seu consultório, olhando pela janela e pensando na complexidade do perdão. Sabia que muitas pessoas criticariam sua decisão de trabalhar com Fernanda, mas também sabia que sua avó, Helena, teria feito a mesma escolha. Carmelita voltou ao consultório com uma pilha de mensagens telefônicas. Doutor, tem mais 50 pedidos de entrevista aqui. O que eu falo para eles? Fala que em breve eu vou dar uma coletiva de imprensa.
Marcos respondeu, um novo propósito brilhando em seus olhos. Mas não vai ser só sobre mim. Vai ser sobre como transformar dor em crescimento, como usar nossas piores experiências para criar um mundo melhor. E sobre o que mais, doutor? Marcos sorriu, segurando o colar de pérolas de sua avó que agora guardava sempre em uma gaveta especial de sua mesa. Sobre o poder do perdão verdadeiro. Uma semana depois da conversa com Amélia, Marcos estava organizando os últimos detalhes para uma coletiva de imprensa que mudaria tudo. O auditório do Hospital Santa Helena estava lotado com jornalistas, câmeras de TV, influenciadores digitais e pessoas comuns que vieram acompanhar o que a mídia já chamava de o encontro mais esperado do ano. Marcos ajustou o microfone no púlpito e olhou para a plateia. Havia nervosismo em seus olhos, mas também uma determinação férrea de quem sabia exatamente o que precisava ser dito. Ao lado dele, numa cadeira que parecia pesada demais para quem a ocupava, estava Fernanda. Fernanda havia mudado visivelmente nos últimos dias. Os cabelos perfeitamente arrumados deram lugar a um penteado mais simples. A maquiagem excessiva foi substituída por um rosto natural, e o ar de superioridade que sempre carregou havia desaparecido completamente. Em seu lugar, havia uma vulnerabilidade crua, quase dolorosa de se observar. Boa tarde a todos. Marcos começou, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Meu nome é Marcos Santos, e vocês me conhecem pelos vídeos que circularam nas redes sociais nos últimos dias. Estou aqui hoje não para falar sobre o que aconteceu comigo, mas sobre o que pode acontecer para todos nós a partir de agora. A plateia estava em silêncio absoluto. Repórteres com canetas suspensas, câmeras focalizando cada expressão, celulares gravando cada palavra. Marcos respirou fundo e continuou. Ao meu lado está Fernanda Almeida, a pessoa que me acusou injustamente na joalheria Elegance. Ela está aqui por sua própria escolha, não porque eu a obriguei ou porque alguém a forçou. Ela está aqui porque entendeu algo que muitos de nós demoramos a vida inteira para compreender. Marcos se virou ligeiramente para Fernanda, que mantinha os olhos fixos nas mãos entrelaçadas no colo. Fernanda, você gostaria de compartilhar com todos o que aprendeu nesta semana? O silêncio que se seguiu foi tenso. Fernanda levantou os olhos lentamente, olhando para as dezenas de câmeras apontadas para ela, para os rostos expectantes dos jornalistas, para as pessoas que a haviam visto nos vídeos e provavelmente a julgaram da mesma forma que ela havia julgado Marcos. Eu aprendi, Fernanda começou, sua voz saindo fraca no início, que o preconceito não é algo que nasce conosco, é algo que aprendemos ao longo da vida, muitas vezes sem nem perceber que estamos aprendendo. Ela parou para respirar e Marcos fez um gesto de encorajamento com a cabeça. Continue, ele disse gentilmente. Durante toda a minha vida, Fernanda prosseguiu, ganhando um pouco mais de força na voz. Eu achei que era uma pessoa justa. Nunca me considerei racista ou preconceituosa, mas quando vi o Dr. Marcos entrando na joalheria, algo automático aconteceu na minha mente. Eu o julguei pela aparência, pela roupa simples, pela cor da pele. Um murmúrio percorreu o auditório. Algumas pessoas balançaram a cabeça em aprovação. Outras pareciam chocadas com a honestidade brutal da confissão. E o pior de tudo, Fernanda continuou, lágrimas começando a formar em seus olhos, é que eu fiz isso acreditando que estava protegendo a loja. Eu transformei meus preconceitos internos em uma justificativa profissional. Eu me convenci de que estava sendo cuidadosa quando na verdade estava sendo cruel. Marcos observava Fernanda falar e via nela algo que raramente testemunhava. Uma pessoa confrontando suas próprias falhas de forma completamente honesta. Não havia desculpas, não havia tentativas de minimizar o erro, apenas a verdade nua e crua. Dr. Marcos, um jornalista da primeira fila, levantou a mão. Por que o senhor decidiu perdoar publicamente a pessoa que o humilhou? Muitas pessoas nas redes sociais estão criticando sua decisão. Marcos pegou o microfone e olhou diretamente para a câmera principal. Porque minha avó me ensinou que força não está em destruir quem nos feriu, mas em ajudar essa pessoa a se transformar. Fernanda cometeu um erro terrível, mas ela também teve a coragem de reconhecer esse erro e querer mudá-lo. Mas, doutor, outra jornalista se manifestou.
O senhor não acha que está sendo ingênuo? Como garantir que essa mudança de Fernanda é genuína e não apenas uma tentativa de melhorar sua imagem pública? Foi Fernanda quem respondeu, sem nem esperar que Marcos passasse o microfone para ela. Porque eu vou provar, ela disse, sua voz agora firme e determinada. Não com palavras, mas com ações. Dr. Marcos e eu estamos criando um projeto educativo que vai usar nossa história para ensinar outras pessoas sobre os perigos do preconceito inconsciente. Marcos sorriu vendo que Fernanda havia encontrado sua força interior. O projeto se chama Helena Santos, em homenagem à minha avó. Ele explicou. Vai ser uma iniciativa nacional de palestras em empresas, escolas e instituições, onde pessoas que passaram por experiências similares à nossa vão compartilhar suas histórias e as lições que aprenderam. E eu, Fernanda acrescentou, olhando diretamente para as câmeras. Vou ser a primeira palestrante. Vou contar minha história não para me vitimizar, mas para mostrar como qualquer pessoa pode carregar preconceitos sem perceber e como é possível mudá-los quando tomamos consciência deles. O auditório explodiu em conversas sussurradas. Claramente não era isso que os jornalistas esperavam ouvir. Eles vieram documentar um confronto, uma cobrança pública, talvez até uma humilhação invertida. Em vez disso, estavam presenciando algo muito mais raro e poderoso. Uma reconciliação genuína baseada em crescimento mútuo. Dr. Marcos, um repórter de TV chamou. Qual vai ser exatamente o formato dessas palestras? Vamos trabalhar com empresas que querem criar ambientes mais inclusivos, Marcos explicou. Fernanda vai contar sua versão da história, mostrar como o preconceito se manifestou em suas ações e depois eu vou falar sobre o impacto que essas ações tiveram em mim e na importância do perdão construtivo. Não é sobre apontar dedos ou culpar alguém, Fernanda complementou. É sobre mostrar que todos nós temos pontos cegos e que reconhecer esses pontos cegos é o primeiro passo para nos tornarmos pessoas melhores. Foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém na sala esperava. Roberto Mendonça entrou no auditório acompanhado de Letícia e se dirigiu diretamente ao púlpito. A aparição do dono da joalheria causou um alvoroço imediato entre os jornalistas. Com licença, Roberto disse, pegando o microfone das mãos de Marcos. Eu não estava previsto para falar aqui hoje, mas depois de assistir a tudo que foi dito, eu preciso acrescentar algo importante a esta conversa. Roberto olhou diretamente para Fernanda, que havia empalidecido com sua chegada. Fernanda, você trabalhou na minha joalheria por 8 anos. Durante todo esse tempo, eu nunca percebi que você carregava esses preconceitos. E isso me faz questionar. Quantos outros funcionários meus podem estar na mesma situação? A pergunta ecoou pelo auditório como uma confissão pública. Roberto continuou. O que aconteceu na minha loja não foi apenas culpa da Fernanda. Foi também culpa minha, por não ter criado um ambiente onde essas questões pudessem ser discutidas abertamente antes que se transformassem em ações prejudiciais. Fernanda olhou para Roberto com uma mistura de surpresa e gratidão nos olhos. Ela havia se preparado para enfrentar mais confrontos, mais acusações, mas encontrou em vez disso uma extensão da mesma generosidade que Marcos havia demonstrado. Por isso, Roberto anunciou, a Joalheria Elegance vai ser a primeira empresa a implementar o programa Helena Santos. Vamos fazer treinamentos regulares com todos os funcionários e vamos criar um protocolo de atendimento que garanta que todos os clientes sejam tratados com o mesmo respeito, independentemente da aparência. A plateia começou a aplaudir espontaneamente. Era raro ver empresários assumindo responsabilidade pública por problemas sistêmicos, e a atitude de Roberto estava sendo interpretada como um exemplo a ser seguido. Fernanda, Roberto disse olhando diretamente para ela, eu gostaria de oferecer seu emprego de volta, não como gerente, mas como coordenadora do programa Helena Santos na nossa empresa. Se você quiser, claro. Fernanda ficou sem palavras por longos segundos. Lágrimas correram livremente por seu rosto enquanto ela processava a oferta. Não era apenas um emprego que estava sendo oferecido, mas uma chance de transformar seu maior erro na missão de sua vida. Eu aceito, ela disse, sua voz quebrada pela emoção. E prometo que vou dedicar cada dia para garantir que nenhum cliente passe pelo que o Dr. Marcos passou. Marcos se levantou e estendeu a mão para Fernanda.
Quando ela o aceitou, o auditório inteiro explodiu em aplausos. Ali estava a imagem que se tornaria viral. Duas pessoas que poderiam ter sido inimigas para sempre escolhendo, em vez disso, construir algo positivo juntas. Há uma última coisa que eu gostaria de dizer, Marcos falou, retomando o microfone. Minha avó, Helena Santos, dedicou a vida a cuidar de pessoas. Ela acreditava que nossas piores experiências podem se tornar nossas maiores ferramentas de crescimento. Hoje, vendo Fernanda ter a coragem de se transformar publicamente, vendo Roberto assumir responsabilidade por mudanças sistêmicas, eu sei que minha avó estaria orgulhosa de ver como sua história continua transformando vidas. 6 meses depois da coletiva de imprensa que mudou tudo, Marcos estava em pé no palco do maior centro de convenções de São Paulo, olhando para uma plateia de mais de 5.000 pessoas. Empresários, educadores, estudantes, ativistas e pessoas comuns que vieram de todo o Brasil para participar do primeiro Congresso Nacional Helena Santos sobre inclusão e transformação social. O projeto, que começou como uma simples ideia de reconciliação, havia se tornado um movimento nacional. As palestras de Marcos e Fernanda já haviam alcançado mais de 200 empresas, 300 escolas e milhares de pessoas em todo o país. Os vídeos de seus depoimentos acumulavam dezenas de milhões de visualizações e histórias similares de transformação chegavam diariamente de todos os cantos do Brasil. Quando minha avó Helena cuidava de uma criança doente há décadas atrás, Marcos começou seu discurso, sua voz ecoando pelo imenso auditório. Ela não imaginava que aquele ato de amor plantaria uma semente que cresceria por gerações. Hoje, 6 meses depois de uma experiência dolorosa numa joalheria, posso dizer que essa semente finalmente floresceu. A plateia estava em silêncio reverente. Nas primeiras fileiras, Marcos podia ver rostos conhecidos. Roberto e Letícia da joalheria, Carmelita, sua secretária, Amélia, irmã de Fernanda, e dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo projeto Helena Santos. Mas a pessoa que mais chamava sua atenção era Fernanda, sentada na primeira fila, transformada de forma quase irreconhecível. Fernanda havia se tornado uma das palestrantes mais requisitadas do país sobre preconceito inconsciente. Sua capacidade de falar sobre seus próprios erros com honestidade brutal, combinada com sua determinação em se transformar, tocava o coração de qualquer plateia. Empresas disputavam sua consultoria, e ela havia se tornado um exemplo vivo de que mudança real é possível quando há coragem para enfrentar verdades desconfortáveis. Vocês sabem, Marcos continuou, muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter perdoado Fernanda publicamente. Se eu não deveria ter procurado justiça em vez de reconciliação. A resposta é sempre a mesma. Justiça sem transformação é apenas vingança disfarçada. O que fizemos foi algo muito mais poderoso. Marcos fez uma pausa e olhou diretamente para Fernanda, que sorriu através das lágrimas que começavam a formar em seus olhos. Fernanda, ele disse, gesticulando para que ela se aproximasse do palco. Você poderia vir aqui e contar para todos qual foi o resultado real dos últimos 6 meses de trabalho juntos? Fernanda se levantou sob aplausos calorosos da plateia e caminhou até o palco com uma confiança serena que contrastava completamente com a mulher destruída que havia aparecido na coletiva de imprensa. Ela pegou o microfone e olhou para a multidão de rostos expectantes. 6 meses atrás, Fernanda começou, sua voz clara e forte. Eu era uma pessoa que achava que conhecia a si mesma. Eu me considerava justa, profissional, imparcial. Mas a verdade é que eu carregava preconceitos tão profundos que nem mesmo conseguia enxergá-los. Quando humilhei o Dr. Marcos naquela joalheria, eu não estava protegendo a loja. Eu estava expressando décadas de condicionamentos sociais que nunca havia questionado. A honestidade crua de Fernanda mantinha a plateia absolutamente cativada. Mas o mais impressionante não foi descobrir meus preconceitos. Foi descobrir quantas outras pessoas estavam na mesma situação que eu. Nas 200 empresas que visitamos nesses 6 meses, encontramos milhares de funcionários que, assim como eu, carregavam julgamentos automáticos sem nem perceber. Fernanda se virou para uma tela gigante atrás dela, onde apareceram estatísticas impressionantes.
Descobrimos que 78% dos participantes de nossos treinamentos admitiram ter preconceitos inconscientes que afetavam suas interações profissionais. 65% relataram mudanças significativas de comportamento após os workshops. E mais importante, 89% das empresas que implementaram nosso programa registraram melhorias mensuráveis no clima organizacional e na satisfação dos funcionários. O auditório eruiu em aplausos, mas Fernanda levantou a mão pedindo silêncio. Esses números são importantes, mas não são o que mais me emociona neste projeto. O que mais me emociona são as histórias pessoais. Fernanda olhou para a plateia e sua voz se embargou ligeiramente. Como a da executiva de uma multinacional que percebeu que estava promovendo apenas homens brancos porque inconscientemente associava liderança a essa imagem. Ou a do professor que descobriu que estava direcionando perguntas mais complexas apenas para estudantes de classe média alta. Ou a da médica que admitiu que dedicava mais tempo de consulta para pacientes que falavam bem português. Cada exemplo que Fernanda citava gerava murmúrios de reconhecimento na plateia. Era impossível ouvir aquelas histórias sem se questionar sobre os próprios comportamentos. Mas a história que mais me marcou, Fernanda continuou, foi a de um segurança de shopping que, depois de participar do nosso treinamento, percebeu que seguia mais pessoas negras do que brancas durante suas rondas. Ele não fazia isso por maldade, mas por condicionamento social. Quando tomou consciência, mudou completamente sua forma de trabalhar. 3 meses depois, ele me escreveu uma carta contando que sua filha adolescente havia notado que o pai estava mais feliz e perguntou o que havia mudado. Ele respondeu: "Papai aprendeu a ser uma pessoa melhor." Lágrimas corriam livremente pelo rosto de várias pessoas na plateia. Era impossível ficar imune ao poder transformador daquelas histórias reais. Marcos retomou o microfone e olhou para o público. "O que vocês acabaram de ouvir é o verdadeiro legado da minha avó Helena. Não é sobre a dor que sofremos ou as injustiças que enfrentamos. É sobre nossa capacidade de transformar essa dor em crescimento, de usar nossas piores experiências como ferramentas para construir um mundo melhor." Foi nesse momento que Roberto Mendonça subiu ao palco, carregando uma caixa de veludo azul que a plateia reconheceu imediatamente dos vídeos que haviam assistido. "Dr. Marcos", Roberto disse, aproximando-se do microfone, "há 6 meses, eu entreguei a você um colar que havia esperado 43 anos para chegar às mãos certas. Hoje, eu gostaria de propor algo que sei que sua avó Helena aprovaria." Roberto abriu a caixa, revelando o colar de pérolas que brilhava sob as luzes do palco, como um símbolo de tudo o que havia acontecido. Este colar se tornou o símbolo do nosso movimento. Eu gostaria de propor que ele seja doado para se tornar o emblema oficial do Instituto Helena Santos, a organização sem fins lucrativos que estamos criando para expandir este trabalho para todo o país. A proposta foi recebida com uma ovação de pé que durou vários minutos. Marcos olhou para o colar, lembrando-se de todas as histórias que sua avó contava, de todos os ensinamentos que ela havia deixado, e soube imediatamente qual seria sua resposta. "Roberto", Marcos disse emocionado, "eu aceito sua proposta com uma condição: que Fernanda seja a primeira presidente do Instituto Helena Santos." Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют,
Вот. И мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно.
человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,